Eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Este vídeo é um material complementar da disciplina de controle digital. Em nosso vídeo anterior, nós introduzimos o conceito da transformada Z. Nesse vídeo, nós vamos discutir aí as propriedades da transformada Z. Então, as duas primeiras propriedades que nós vamos apresentar são as propriedades da multiplicação por uma constante e da adição e subtração. Então, se eu conheço a transformada z da função f de k e essa transformada é igual a f de z, e conheço a transformada z da função g de k e essa transformada é g de z, se eu multiplico a minha função no tempo e aplico a transformada z, isso é igual a vezes a transformada z da função. Então, essa é a propriedade da multiplicação por constantes. A propriedade da adição e da subtração me diz o seguinte: então, se eu conheço essas duas funções, conheço as transformadas, a transformada da soma das funções é igual à soma das transformadas, ou subtração das transformadas. Essa, então, é a propriedade da adição e da subtração. Essas duas propriedades nos indicam que a transformada z é uma transformação linear. A próxima propriedade é a multiplicação por a na k. Então, novamente, se eu conheço a transformada z de f de k, e eu multiplicar essa função por a na k e aplicar a transformada, isso vai ser igual a transformada de a menos 1 vezes z. As duas próximas propriedades são muito importantes. A primeira diz o seguinte: se eu tenho uma convolução de duas funções no domínio do tempo, se eu aplicar a transformada z no domínio da frequência, essa convolução se transforma em um produto. E o inverso também acontece. Se eu tenho duas funções que são multiplicadas no domínio do tempo, se eu aplico a transformada z, isso vira uma convolução no domínio da frequência. Note que essas duas últimas são muito parecidas aí com a transformada de Laplace, certo? Nós também tínhamos que um produto no domínio do tempo, ele equivale a uma convolução no domínio da frequência. E uma convolução no domínio do tempo equivale a um produto no domínio da frequência. Bom, nós também temos aí o teorema do valor inicial e o teorema do valor final. Eles também são parecidos com a definição que nós tínhamos desses teoremas para a transformada de Laplace, mas tem algumas pequenas diferenças. O teorema do valor inicial, ele é idêntico. O valor da função no tempo no instante zero, ele é igual ao limite, quando z tende a infinito, de f de z. Então, se eu conheço a função em z, fizer o meu z tender a infinito, eu vou conseguir encontrar aí o f de zero. Então, o teorema do valor final, ele também é parecido, mas tem uma pequena diferença. O teorema do valor final em Laplace é quando s tendia a zero. Aqui é quando z tende a 1. Então, o nosso teorema do valor final, o meu f de infinito, ou seja, o valor da minha função no tempo, quando na verdade o k tende para infinito, é igual ao limite de z tendendo a 1, de 1 menos z na menos 1, que multiplica f de z. Então, uma dica que eu tenho aqui, antes de resolver esse teorema do valor final, é que tentar encontrar na minha função f de z se ela tem um polo na posição 1, certo? Porque essa posição 1 menos z na menos 1, ele é um zero em 1. Então, se eu encontrar na minha função um polo em 1, eu consigo cortar esse polo como zero, certo? Porque se eu não conseguir cortar esse zero que é colocado no teorema em 1 por um polo, se eu não conseguir cortar esse zero, meu resultado vai dar sempre nulo.
esse 0 em 1, quando eu substituir o z por 1 vai dar 0. Bom, a próxima propriedade é a multiplicação por k. Então, se eu conheço de novo o f de k e a sua transformada, se eu aplicar a transformada em k vezes f de k, o resultado vai ser igual a menos z df de z dz. Bom, aqui você pode estranhar uma coisa, né? Eu comentei que não existe derivada em equações a diferença, certo? No domínio do tempo, o nosso sistema discreto, eles acontecem em intervalos regulares de tempo, e eu não tenho como fazer esse intervalo. Se eu não variar a frequência, eu não tenho como diminuir esse intervalo de tempo. Então não tem como nós termos, por definição, não temos como nós termos uma derivada no domínio do tempo. Só que a função f de z, a função que eu obtenho na transformada z, ela é uma função contínua no limite da frequência, certo? Então, o meu f de z, eu posso derivá-lo em z. A próxima propriedade é a divisão por k. Então, o meu f, minha função f de k dividido por k, ela é igual a menos f de z sobre z. Duas propriedades muito importantes são deslocamento à direita. Então, se eu conheço aí a minha função f de k, o f de k deslocado em n unidades, a transformada de f de k deslocada em n unidades, vai ser igual a função f de z vezes z na menos n. Lembrando que n vai ser sempre um valor inteiro. Essa propriedade de deslocamento à direita, na minha opinião, é uma das propriedades mais importantes aí, que nós vamos usar em transformada z. E nós vamos ver um pouquinho mais para frente. A próxima propriedade então é o deslocamento à esquerda. Então, se eu conheço de novo o meu f de k deslocado à esquerda, deslocado em n unidades, vai ser igual ao meu f de z vezes z na n, mais um somatório aí de k variando de 0 a n menos 1, do f de k, z na n menos k. Então, essa propriedade é um pouquinho mais complexa que a anterior, né? Mas ela não é tão utilizada assim, certo? O deslocamento à direita realmente é muito utilizado. Bom, como exemplo aí do porquê que o deslocamento à direita é muito utilizado, eu vou fazer uma comparação aqui. Como que a gente faz então? Vocês devem lembrar que quando eu tinha uma equação diferencial e eu aplicava a transformada de Laplace, então eu apliquei a transformada de Laplace na minha equação diferencial, todas as minhas derivadas em y, todas as minhas derivadas na função no tempo, elas passavam a ser s vezes a função em s, certo? Então, se eu tinha ali a1 dy dt, eu fico então com a1 s y de s. E assim sucessivamente para todas as derivadas. Se fosse uma derivada de segunda ordem, eu iria ficar com s ao quadrado. Então, eu transformava a minha equação diferencial num polinômio em s. Algo similar vai acontecer quando eu aplicar a transformada z em cima de uma equação a diferenças. Então, apliquei a transformada z em cima de uma equação a diferenças. O meu termo em k, ele continua a mesma coisa. Então, eu tenho ali α1 y de k, passa a ser α1 y de z. Os termos deslocados, eles passam a ser multiplicados por z na menos o valor de deslocamento, onde esse valor de deslocamento vai ser sempre inteiro. Então, eu tenho ali o α0 vezes y de k na menos 1, ele é igual a α0 y de z na menos 1. Então, esse é um y de z multiplicado por z na menos 1. Se eu tivesse ali um termo em k na menos 2, ele seria multiplicado por z na menos 2. Então, dessa forma, eu consigo obter também, de forma similar à que nós fizemos em S, eu consigo obter aí a minha função de transferência em Z.
Então vejam que é muito simples obter a função de transferência em Z, assim como também era muito simples, a partir da equação diferencial, obter a função de transferência em Laplace, né? Então em Z é muito similar e é muito simples. Eu posso tranquilamente ir da minha equação a diferenças para a minha equação em Z e de Z voltar para equações a diferenças, fazendo o processo inverso. Por isso que eu considero aquela propriedade de deslocamento à direita muito importante. Bom, pessoal, para que servem todas essas propriedades, né? Elas servem para, se eu conheço em algumas situações a transformada Z de uma função, e eu identifico uma função similar com essas propriedades, eu posso obter uma transformada de uma função mais complexa. Então, se eu tenho uma função complexa, eu posso, em alguns casos, tentar quebrar ela em casos que eu identifique nessas propriedades, para obter a transformada Z dessa função. Então, a partir de funções mais complexas, aplicando as propriedades, eu posso obter essa transformada a partir de funções mais simples. Bom, nós estamos encerrando mais esse vídeo e, novamente, eu espero que ele seja útil no seu estudo.